Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, a palavra de hoje, ela é uma continuidade de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem falado conosco no decorrer dos dias. Como foi ministrado, que nós temos que estar debaixo das asas do Senhor, que é o ninho dele. Como na quinta-feira foi pregado, que aquele que serve ao Senhor, né, nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, no verdadeiro esconderijo do Altíssimo. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a verdadeira videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. O livro que nós vamos ler encontra-se em João capítulo 15, do 1 ao 8, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem estáis em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus se revela como sendo a videira verdadeira. E ele se refere como a sua obra sendo verdade. Então a videira verdadeira é o Senhor Jesus. O lavrador é o Pai, é Deus. E os ramos ou a vara somos quem? Somos nós. O Pai, ele é o dono da videira e é ele quem cuida de quem? Dos ramos. Cuidando como? Limpando. Ele tem todo um cuidado para quê? Para que no final aquela videira verdadeira ela possa dar o quê? O seu fruto. Amém? E aí, irmãos, eu fui estudar um pouquinho sobre como acontece com uma videira de verdade no físico, antes da gente trazer um pouquinho para a nossa vida, como que o lavrador ele faz com a videira. As varas, os ramos, ele pega, ele enxerta a vara ou o ramo nessa videira, e a partir do momento que ele enxerta, o que ele faz? Ele usa adubos, ele usa, né, os produtos ali dele para que aquele ramo ele venha germinar no caule da videira. E depois ele recebe, tá? Aquela videira, ela recebe a seiva, que daquela seiva vai lhe transmitir vida. Por quê? Porque o ramo e a vara, ela não produz, ela não tem vida sozinho. Então um ramo, a vara, ele é seco, não tem. Só que a partir do momento que o lavrador, ele enxerta aquele ramo ou aquela vara na videira, o que acontece? Ele absorve os sais minerais, tá? Os nutrientes necessários do tronco principal da videira para que ele venha a ter vida. Só que o que acontece? Quando o lavrador faz o enxerto, ele observa que existe ali alguns ramos que não estão produzindo. E por que não estão produzindo? Porque ele não está absorvendo da raiz, do tronco principal, os nutrientes necessários para que ele possa ter vida e começar a dar fruto. Então o que o lavrador ele tem que fazer? Ele tem que cortar, ele tem que arrancar aquele ramo e lançar fora. Por que ele tem que fazer isso? Porque senão vai prejudicar toda a plantação ali que foi feita.
Agora, aquele que dá fruto, por que ele está dando fruto? Porque quando ele foi enxertado na videira verdadeira, aquele enxerto, ele pegou de uma tal maneira que ele absorve todos os nutrientes do tronco principal. Então, o lavrador, o que ele faz? Ele cuida, ele limpa, ele tira todos os insetos, todos os fungos, todas as pragas que tentam dar naquele ramo. Ele cuida, por quê? Porque daí ele cuidando, aquele ramo ele vai começar a produzir fruto e o lavrador vai limpando para que ele venha a produzir mais e mais frutos. Então isso, irmãos, é no processo de uma videira verdadeira, no físico. Agora vamos trazer um pouquinho para o espiritual, para as nossas vidas, porque da mesma maneira que o lavrador fez isso, e olha que interessante, no momento que o lavrador ele foi fazer um enxerto na videira, ele não selecionou no início, esse ramo aqui, esse é grande, esse eu vou enxertar, esse é pequeno, esse eu vou descartar. Não, ele fez todo um enxerto e com o passar do tempo ele foi observando e vendo, e aquele que não dá fruto, ele tirou. Existe um dito popular que diz que uma laranja podre apodrece toda a caixa. Então eu posso ter uma caixa com 100 laranjas e dentro dela uma podre. Se eu não remover aquela laranja podre, em pouco tempo ela vai apodrecer as minhas 99 laranjas. Diferente, as 99, ela não consegue fazer com que aquela que está podre volte a ser saudável. Então, por isso que o lavrador, ele faz o quê? Ele arranca e lança fora, para que os outros ramos, ele não venha se contaminar como aquele outro. Glória a Deus. Amém? Mas assim aconteceu com cada um de nós. Nós estávamos infrutíferos, mortos, mas o Pai, que é Deus, o lavrador, ele nos pegou e nos enxertou na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Mas ele fez isso para quê? Para que nós possamos produzir frutos, irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Olha o que diz em João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Não foi eu, o pastor, que te escolheu, foi o Pai que nos escolheu, irmãos. Mas para um propósito, para que nós possamos dar frutos. Mas muitas vezes, o que acontece? Nós não estamos produzindo esse fruto. Por quê? Porque às vezes a ligação que foi feita na videira verdadeira, ela não pegou. E qual seria essa ligação verdadeira? A comunhão com Deus. Ouvir e obedecer a palavra de Deus. Essa é a ferramenta que o Pai, que o lavrador usa nas nossas vidas, é a palavra dele para nos ensinar, para nos instruir. Por quê? Porque aquele que dá fruto, ele limpa. Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquele que diz que não pecou, esse já pecou. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Mas o que o Senhor Jesus, ele faz com cada um de nós? Ele cuida para que nós possamos dar frutos, ter uma frutificação na videira verdadeira. Então ele nos limpa, nos ajudando, removendo as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, porque todos nós pecamos. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, o Senhor Jesus, ele vem pela graça do Senhor e nos limpa e nos lava de todo o pecado. Então o Pai, o lavrador, ele usa da sua palavra para nos purificar, para nos limpar, tudo aquilo que tem prejudicado a nossa frutificação. Amém? Porque olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções de coração. Irmãos, se alguém não ouve a palavra e não se deixa tratar por ela, a única coisa que vai restar é o lavrador cortar e lançar fora. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus e deixar a palavra nos tratar, porque muitas vezes a palavra que nós estamos ouvindo não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que nós estamos precisando ouvir. Então, tudo aquilo que nós estamos aprendendo, deixa ser tratado, porque senão o lavrador, o Pai, ele nos lança fora. Amém? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho. Então, Jesus é a videira, o Pai o lavrador, nós somos ramos. Mas que fruto que é esse que eu vou produzir quando eu estou ligado na videira verdadeira? Irmãos, antes da gente falar do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, do 19 a 21, o apóstolo Paulo falou sobre os perigos das obras da carne. Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, o apóstolo Paulo citou as obras da carne. Por quê, irmãos? Porque existe uma luta intensa entre a carne e o espírito. O espírito, ele abomina as obras da carne. Só que as obras da carne, ela rejeita aquilo que o espírito nos conduz. Então existe uma luta entre a carne e entre o espírito. Então o apóstolo Paulo, ele citou as obras da carne. Aí embaixo ele vai nos ensinar sobre o fruto do Espírito. Mas olha que interessante, eu nunca tinha me atentado para isso. Estudando, o Senhor Jesus falou comigo. Por que quando o apóstolo Paulo falou, ele fala o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito? Ele usa o singular para falar do fruto do Espírito. Já as obras da carne, ele usa o plural. Obras da carne, as obras pecaminosas. Mas o fruto, irmão, sabe por quê? Porque o fruto do Espírito é uma unidade. Glória a Deus. Então, o que isso significa? Que todos estão reunidos num único fruto. Olha o que diz Tiago, do capítulo 1, versículo 5. Porque, irmãos, o fruto do Espírito não somos nós que produzimos por si só, mas é o Espírito Santo de Deus que produz em nós. Porque olha o que diz em Tiago: e se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto a não ser lhe dado. Podemos entender que o fruto que nós vamos estudar um pouquinho hoje, cada um deles é como se fosse o gomo do mesmo fruto. Amém? Amém. Então vamos lá. Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Então, o fruto do Espírito são 9. São 9 os frutos do Espírito. Primeiro, o amor. Eu peguei no dicionário o significado do amor: sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre os seres que possuem a capacidade de o demonstrar.
Igreja, se nós entendermos que o amor é a base de todas as outras virtudes, vai ficar mais fácil o nosso entendimento. Porque olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não estivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tina. Efésios 5, capítulo 2. E andei em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Irmãos, o apóstolo João também disse em 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus. Pedro, na sua primeira epístola, Pedro do 4-8, mas sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mas igreja, sabe por quê? João, Pedro, eles aprenderam sobre amor? Porque eles tiveram um professor, que foi o próprio Senhor Jesus, que se fez carne, que ensinou que eles seriam conhecidos por demonstrar o seu amor. Porque olha o que diz João capítulo 13, do 34 ao 35. Um mandamento vos dou, que vós amais uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amais. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. O maior exemplo de amor, de todas as virtudes que nós vemos na Bíblia, mas o amor foi do próprio Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz por cada um de nós, sem nos conhecer. Irmãos, quando Ele estava no Getsemane, Ele foi fazer a oração, Ele orou para o céu e disse: Pai, se possível for, aparte de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, a tua. Então foi pelo amor que Ele teve pela humanidade, Ele enfrentou aquela cruz, Ele morreu naquela cruz, para que hoje eu, você, nós pudéssemos estar aqui para cultuar, para ouvir a palavra dEle. Por isso que a primeira virtude, o primeiro fruto aqui é o amor, é o principal de todos. Ah, mas eu não tenho amor. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Glória a Deus. Alegria, irmãos. Olha o que o dicionário diz. Forte impressão de prazer causada pela posse de um bem real ou imaginário. Essa alegria, ela é consequência do amor. E é uma alegria que não é superficial. É uma alegria que nem significa ausência de aflição, de problemas que você esteja passando, mas é uma alegria que o próprio Senhor Jesus, que o Espírito Santo produz em cada um de nós. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 8, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo vós com alegria, com gozo inefável e glorioso. Essa alegria que o Espírito Santo nos produz, irmãos, ela é uma alegria que mesmo diante da dor, da dificuldade, mesmo diante do problema que você esteja passando, nós temos ela, porque ela é uma alegria que o Espírito Santo nos dá. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 6:10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Glória a Deus. Irmãos, o mundo pode estar desabando na sua cabeça. Se nós tivermos o fruto do Espírito nas nossas vidas, nós vamos vencer. A palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós temos que permanecer, irmãos, mas eu só consigo se eu estou enxertado na videira verdadeira. Eu não tenho essa alegria. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Paz. Significado no dicionário: harmonia, concórdia, sossego, tranquilidade. Irmãos, um versículo que na minha opinião resume a paz, João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então é a paz, é a tranquilidade que o Espírito Santo dá no coração, na vida de cada um de nós. Longanimidade ou paciência. Dicionário: a característica ou qualidade de grandeza de ânimo, coragem às adversidades a favor de alguém, virtude de suportar com firmeza, generoso. Então, essa longanimidade, essa paciência que eu tenho, eu só consigo ter quando eu sou regenerada pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo Timóteo 4:2 diz assim: que pregas a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Hebreus 6:12, porque para vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então essa paciência, essa longanimidade, o Senhor Jesus nos dá. E quando eu tenho ela, eu não entro em desespero, eu confio. Por quê? Porque a minha vida está na mão de Deus. Eu não tenho essa paz, eu não tenho essa longanimidade. Vamos pedir a Deus que Ele dá, irmãos. Glória a Deus. Benignidade, virtude que faz suportar com submissão a maldade de alguém. Perseverança, suportar, esperar com calma. O nosso Deus foi um Deus que manifestou a sua benignidade. Olha o que diz Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Irmãos, o ministério do Senhor Jesus narrado no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, ele deixou claramente a sua benignidade e mostra que ele não jogava julgo em ninguém e nem o quê? E nem colocava dor em ninguém. Porque olha o que diz em Mateus capítulo 5, do 43 ao 45. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levanta sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre o justo e o injusto. É fácil a gente orar ou fazer o bem para aquele que nos quer bem, mas vai orar para aquele que fala de você, vai orar para aquele que te taca a pedra. É difícil, mas nós temos que fazer, porque é um fruto do Espírito. Tá difícil, eu não tenho. Peça a Deus, irmãos. Bondade. A palavra por si só fala, é uma característica daquele que tem inclinação para o bem, consiste numa qualidade das pessoas que praticam boas ações. Salmos 23:6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Amém? Fidelidade.
exatidão em cumprir suas obrigações, em executar as suas promessas, lealdade constante. Podemos traduzir a fidelidade como lealdade ou como a fé. Amém? E essa fidelidade, irmãos, essa lealdade, ela só não se refere ao homem, mas principalmente a fidelidade para com o nosso Deus. Glória a Deus. Porque olha o que diz Mateus, capítulo 25 ao 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Não importa, irmãos, o tamanho, né, nós temos que ser fiel, seja no muito ou seja no pouco. Lamentações 3:23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus quer que nós sejamos fiéis em tudo, no nosso casamento, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, nas nossas condutas, diante de Deus. Porque, irmãos, Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Porque olha o que diz 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel e não te pode negar a si mesmo. Glória a Deus. Mesmo quando eu sou infiel, o nosso Deus se mantém fiel nas nossas vidas. Glória a Deus. Não sou fiel, vamos pedir a Deus que a todos dá. Mansidão, característica ou condição de quem é manso, que possui um gênio brando e suave e pacífico, de temperamento fácil. 2 versículos pra gente, que a Bíblia fala sobre a mansidão, Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Mateus 5:5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Igreja, essa mansidão descrita como fruto do Espírito, ela se refere à nossa mansidão para com Deus. Claro que nós temos que ser mansos, pessoas de gênio brando, mas nós temos que tomar muito cuidado quando se refere a ser manso, ter um gênio brando, com que muitas vezes o mundo aí fora tem ditado para as nossas vidas, porque a sociedade muitas vezes ela quer ditar as regras da nossa vida, o que temos que comer, o que temos que beber, o que temos que vestir. Então cuidado, porque essa mansidão, ele está se referindo ao Senhor Jesus. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus diz que eu faça. Se a palavra de Deus mandou eu falar, eu vou lá e falo. Se a palavra de Deus mandou eu me calar, eu vou lá e me calo. Então, cuidado. Nós estamos aí vivendo essa crise, né? Essa epidemia. Amém? Foi decretado? Vamos obedecer? Vamos obedecer, porque a lei está aí para a gente cumprir. A lei dos homens, a Bíblia fala, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Mas quando se refere a algo que vai contra a minha fé, para que eu venha desagradar a Deus, peraí, quando foi decretada uma lei para Daniel, que ele não podia orar, ele obedeceu essa lei? Não, ele orava 3 vezes ao dia. Ele não obedeceu, porque primeiro ele quis agradar a Deus. Glória a Deus. Só que se prepara, quando eu me posiciono diante daquilo que Deus quer que eu faça, eu vou para a cova. Mas não se preocupa, porque o Senhor Jesus fecha a boca do leão. Glória a Deus. Quando eu não me dobro para a lei que Nabucodonosor faz e não me prostro, eu vou para a fornalha, mas não se preocupa que o 4º anjo aparece e me livra da fornalha. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ser sábios, vamos ser prudentes. A Bíblia diz, vigiai e orai. Mas se é algo que vai de desencontro com a palavra de Deus, obedeça a Deus. Porque Deus, Ele não lança ninguém fora. Pelo contrário, Ele abençoa todo aquele que está ligado na videira verdadeira. Glória a Deus. Amém? Olha o que diz em Mateus 16:25. Porque aqueles que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Se eu sou um servo verdadeiro do Senhor, eu vou obedecer a palavra dele. A palavra servo já diz, servo tem que servir. Então eu vou servir a palavra de Deus. Então quer ganhar a sua vida? Perde para esse mundo, mas você vai ganhar para com Deus. Amém? Domínio próprio, última virtude. Capacidade de autodominar, autocontrolar. Esse fruto, irmãos, ele é visto como em relação consigo mesmo, algo que a própria pessoa ela tem essa capacidade de dominar, de se controlar. E muitas vezes o próprio Senhor Jesus ele permite nós passarmos por algum tipo de situação para que nós possamos ter domínio próprio nas nossas próprias vidas, para que nós venhamos enfrentar aquele problema. Então o Senhor Jesus às vezes até permite uma situação para que nós possamos produzir e exercer esse fruto em nós. Porque, irmãos, olha o que diz Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Igreja, esses frutos do Espírito, nós não temos mérito próprio, nós não temos, sabe, ninguém é digno de falar, eu consigo ter esse fruto, se não for através do Espírito Santo de Deus. Só Ele é capaz de colocar em nós o fruto e desenvolver cada virtude nos nossos corações. E eu só consigo desenvolver esse fruto se eu estou ligada na videira. Gálatas 5:24 diz assim, ó: e os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:25, se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Como servos do Senhor, a primeira coisa que tem que ser notada em nós é o modo de viver e o fruto que existe em nós. Porque olha o que diz em Romanos 1:8, e eu entrego a palavra. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como está enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou e pelo pecado na carne, porque que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Se olharmos para a nossa vida e nós não enxergarmos o fruto do Espírito nela, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque isso mostra que as nossas raízes não estão ligadas na videira verdadeira. Glória a Deus. Então, como a palavra de Deus diz, examine o homem a si mesmo. Temos que estar ligada na videira verdadeira para absorver da sua raiz, da sua palavra, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, e para que todas essas virtudes que venham a ser o fruto do Espírito, a unidade, ela venha a permanecer e estar em nós, para que, como foi dito, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, porque a nossa maior conquista nessa terra, irmãos, tem que ser a nossa salvação. Glória a Deus. Amém?